A língua portuguesa que nós falamos não é a nossa língua, mas a gente fala a língua portuguesa como se fosse nossa. E neste momento até nós já a consideramos nossa. As grandes línguas, grandes quero dizer com um número importante de falantes, são línguas que não são línguas maternas. E uma dessas grandes línguas é o português, que foi avançando primeiro pela costa da África e foi avançando pelo Atlântico para o Brasil e foi avançando para esse avançar do Império. Aliás, foi Serafim da Silva Neto que o afirmou. O latim não morreu. O latim vive e viça, não é? Sob este nome de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua italiana. O berço é justamente o chamado galego-português, não é? Que é pronto, uma língua que nasceu na província romana da Galécia. Os romanos desceram a península, atravessaram a Sicília, do norte da África, pelo Estreito de Gibraltar, chegaram ao sul da Península Ibérica hoje. E esse latim, com o passar do tempo, foram surgindo não apenas o português, mas o espanhol e todas as outras línguas que nós chamamos neolatinas. El gallego y el portugués hace varios siglos llegó a ser un mismo idioma que se llamaba galego-portugués, que se hablaba en el noroeste de la península ibérica. O galego, o que ele tem de parecido com o português? Consegue avaliar? Algumas expressões, sim. O que se chama os palavrões. Palavrão parecido. Ok. Caralho, por exemplo. Só, desculpem. Caralho é muito típica em ambos idiomas. O facto dos dois, né, as duas comunidades dizerem eu, né, para dizer eu, isso já é muito significativo. Né? Quando falo castelhano com os galegos, eles dizem: ei, para, comigo falas português. Castelhano não, porque eu não sou castelhano, sou galego. A minha língua materna é o galego. Não é? Eu aprendi castelhano na escola, aprendi espanhol na escola. Havia claramente uma política linguística de imposição do castelhano e proibição das línguas nacionais na Galiza, no País Basco e na Catalunha. O que podemos perguntar-nos com toda a legitimidade é: hoje é a mesma língua? Hoje as pessoas sentem que é a mesma língua ou não? E aí há polémicas e há opiniões para um lado e para o outro. Não é? E o mesmo acontece com o português de Portugal e o português do Brasil. Tipo assim, pausado, com uma cadência, meio com uma ginga. Por exemplo, assim. Entendeu? Fácil, me dá uma misturada. Misturada, você tem que misturar ali, né? A pinga com outras coisas. Se criou na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua, como se fala aqui, nas colônias, é ruim, é incorreta, é cheia de erros, é cheia de problemas. E, portanto, a língua modelar, a língua que nós devemos usar na escrita, etc., ela mora em outro lugar. Ela não mora na América Latina, né? O espanhol mora em Madrid e o português mora em Lisboa. O que eu acho do português falado no Brasil? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque é um português, primeiro, que se afastou do padrão, afastou-se da mãe, né, digamos assim. Né? A primeira língua que eu aprendi não foi o português. O português eu aprendi na escola. Era proibido falar xangá. Não podíamos nem ter sotaque. Eu já levei algumas carolhadas só por tentar falar xangá. Um cidadão moçambicano, ele só se tornava cidadão pleno deste império de Portugal se ele fosse capaz de falar, escrever e contar em língua portuguesa. Como segundo elemento, que abandonasse os hábitos culturais e sociais selvagens, como eles diziam. As pessoas que estudavam entravam num grupo chamado de assimilados. Assimilados eram pessoas que tinham cultura
portuguesa. Uma colônia continua a ser colônia se sente colonizado aqui. Há muita vergonha da cultura própria. É um processo, é um fenómeno que foi incutido por esta política. Mostra o chicote ou nem vais ver o chicote, mas aqui o chicote está presente. Às vezes nós perdemos a identidade porque queremos ser aquilo que não somos. Quando o assimilado dá-se conta que deixou o fundamental de si, mas nunca chegará a ser europeu, é quando entra a consciência cultural e a consciência de que, afinal, eu sou diferente daquele sujeito que me está a dominar. Homem que diz dor, não dá, mesmo, não diz, homem que diz vou, não vai. Brasileiro fala português, moçambicano fala português sim, português fala português. Mas se vamos colocar estes três, qualquer pessoa vai conseguir distinguir um moçambicano quando está a falar português em relação a um brasileiro? Sem dúvida. E um português de um moçambicano quando fala português. Isso é cultura, isso é diversidade. Homem que diz dor, não dá.